Nancy DeMoss Wolgemuth desafia você a considerar o que é maior, a sua tempestade ou o seu Deus. Eu não sei qual é a sua tempestade hoje. Eu não sei qual é a dificuldade financeira, se você está no processo de mudança, se você está lidando com um filho para o qual nunca foi escrito um manual. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas eu sei que Jesus sabe, Deus sabe. E Ele diz aos nossos corações: por que vocês estão com tanto medo? Onde está a sua fé? Bem, minha fé nem sempre é muito grande, mas eu vou te dizer uma coisa: o meu Deus é sempre muito grande. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Há alguma coisa ou situação que está te trazendo medo hoje? Se a resposta for sim, bem, você não está sozinha. Nós mulheres podemos tender ao medo. E sabe de uma coisa? Homens também. Seres humanos podem tender ao medo, mas há verdades na palavra de Deus para nos ajudar. Aqui está Nancy continuando a série Como Ter um Coração Tranquilo. Estamos falando sobre como ter um coração tranquilo e uma amiga veio até mim durante um intervalo há pouco e disse: isso é exatamente o que eu preciso hoje. Minha casa está embalada pela metade, cheia de caixas, e estamos nos preparando para mudar. Se você já fez uma mudança, sabe que é nessa hora que você precisa de um coração tranquilo. Em todas circunstâncias e fases da vida, somos tentadas a ficar inquietas, a deixar o nosso coração em turbulência. Mas estamos olhando para uma passagem que diz que, em meio às tempestades, podemos escolher ter um coração tranquilo. O Salmo 131. Espero que você tenha lido, memorizado, meditado nele e feito dele parte da sua vida. O salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu sempre amei ler biografias de cristãos do passado. Uma das razões é que, quando você lê sobre as lutas deles e como confiaram em Deus em meio às tempestades, isso encoraja o seu próprio coração e você pensa: puxa, Deus foi fiel com eles. Eu sei que Deus será fiel comigo também. Tenho lido um livro nos últimos meses, estou com ele nas mãos e nossas ouvintes não podem ver, mas é um livro enorme. Tem 750 páginas, eu acho, ou quase isso, letras minúsculas. É uma autobiografia republicada de George Miller, que foi o fundador dos orfanatos na Inglaterra, onde, em certo ponto, eles alimentavam mais de 2.000 crianças por dia. Alimentação, vestimenta, educação. George Miller sentiu que, no caso dele, Deus não queria que ele contasse a ninguém quais eram as necessidades do ministério, quanto custava sustentar aqueles órfãos, porque ele queria que a sua vida e aqueles orfanatos fossem uma demonstração para o mundo da grandeza, da fidelidade e do poder de Deus. Quero ler para você alguns trechos que têm sido uma bênção para mim enquanto leio este livro e deixar que você ouça, ilustração após ilustração, como, em tempos de tempestade, Deus capacitou este homem a ter um coração tranquilo. Ele disse: não tenho 1 centavo sequer em mãos para os órfãos. Em 1 ou 2 dias, novamente, serão necessárias muitas libras. Meus olhos estão voltados para o Senhor.
Hoje, novamente, eu estava sem um tostão, mas meus olhos estavam voltados para o Senhor. O Senhor, em sua sabedoria e amor, ainda não enviou ajuda. De onde ela virá não precisa ser minha preocupação, mas creio que Deus, no tempo certo, enviará ajuda. Nunca estivemos tão baixos em recursos quanto ontem e hoje. Ainda assim, minha alma, graças ao Senhor, estava também ontem e hoje em perfeita paz. Este é um homem com um coração tranquilo. Ele diz: meu coração não está perturbado. Tenho certeza de que, no melhor tempo e modo, Deus enviará ajuda. Durante os 2 últimos dias, entrou apenas cerca de 1/20 do que foi gasto. Nossas despesas foram 20 vezes maiores do que o que recebemos. Quando pensei na grandeza das saídas e na pequenez do valor que entrou, lembrei-me das palavras de Isaías 26:4. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E meu coração respondeu: o Senhor Deus é uma rocha eterna e nele confiarei. Poucos minutos depois, recebi uma carta do Canadá a milhares de quilômetros, contendo uma ordem bancária de 81 libras e 9 shillings. Então Deus enviou o que era necessário, enquanto ele colocava sua confiança no Senhor. Enquanto escrevo isto, a entrada durante os últimos 5 dias foi tão pequena que não cobriria nem a 1/5 parte das despesas desses 5 dias. Mas espero novamente valores muito maiores. Aqui está um homem que sempre esperava que Deus fizesse o que fosse necessário. É indescritivelmente abençoador realmente conhecer a Deus, andar em amizade com Ele, poder falar-lhe sobre tudo e lançar sobre Ele todos os cuidados e fardos. Nesse caminho abençoado e feliz, tenho andado agora por 44 anos e não posso descrever a alegria associada a esta vida de santa e abençoada independência das circunstâncias, de eventos políticos, de dificuldades financeiras, de amigos, da morte, etc. Pois enquanto formos capazes de nos apoiar em Deus, temos tudo o que possamos precisar. Deus nunca me decepcionou. Deixe-me apenas inserir aqui que eu escreveria isso no meu próprio diário, na minha própria autobiografia. Eu olho para trás e digo: Deus nunca me decepcionou. George Miller continua dizendo naquela entrada de seu diário o seguinte: durante 40 anos provei a fidelidade dele neste trabalho. Não tenho ansiedades nem preocupações. Veja bem, eu leio isso e é algo impressionante para mim. Um homem que cuidava e alimentava 2.100 órfãos, creio que era esse o número em certo momento, dizer: não tenho ansiedade nem preocupação alguma. Bem, não é que ele não tivesse motivos para preocupação à sua volta. É que ele nunca deixava que essas coisas se instalassem em seu coração. Ele nunca deixava que se tornassem as suas ansiedades ou as suas preocupações. A fé em Deus me leva a lançar todo o meu fardo sobre Ele, pois são centenas as minhas necessidades, além daquelas relacionadas ao dinheiro. De todas as maneiras, encontro Deus como meu ajudador, à medida que confio nele e oro a Ele com simplicidade infantil, sobretudo. E ele realmente fazia isso. Ao longo dessas 700 páginas de seu diário, página após página, ele dizia: tínhamos essa necessidade, então oramos. Tínhamos essa necessidade, então oramos. Ele orava sobre tudo. E ele diz:
Seja encorajado, querido irmão em Cristo, a seguir esse caminho abençoado por você mesmo e verá quanta paz e alegria ele proporciona. Bem, apenas mais uma anotação do seu diário. O que fazer agora, caro leitor, nestas circunstâncias, quando todo o dinheiro para os propósitos acima novamente acabou? Havia partes do ministério para as quais não havia suporte financeiro. O que fazer? Respondo: fizemos o que temos feito há 47 anos. Esperamos continuamente em Deus. Em toda provação e dificuldade, encontramos na oração e na fé o nosso remédio universal. Isso foi verdade para George Miller há mais de 150 anos. E é verdade para mim e para você hoje. Espere continuamente em Deus. Em toda provação e dificuldade, fé e oração são o remédio universal. Bem, George Miller experimentou isso. Davi experimentou. Estamos lendo sobre a sua experiência nos Salmos. Jesus experimentou isso quando estava na terra. Enquanto eu preparava esta série, pensei naquela passagem de Marcos 4, quando Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do mar da Galileia." Eles deixaram a multidão e entraram no barco. Nos versículos 37 a 38 diz: "Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro." Como Jesus conseguiu dormir durante aquela tempestade? E por que ele dormiu durante aquela tempestade? Acho que é porque Jesus conhecia o Salmo 107. Ele sabia que Deus estava no controle. O versículo 25 diz: "Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar." Deus é quem faz as ondas se levantarem e quem cria a tempestade. Mas Ele também é aquele, no versículo 29, e Jesus sabia disso, que fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Deus levanta a tempestade, Deus acalma a tempestade. Jesus sabia disso e por isso podia ter um coração tranquilo. Os discípulos, por outro lado, não tinham um coração tranquilo. Marcos 4:38 diz: "Os discípulos o acordaram e lhe disseram: 'Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?'" Jesus estava ali, dormindo, descansando a cabeça, tranquilo. Ele tinha um coração sereno, porque sabia que Deus estava no controle. Os discípulos estavam inquietos, alarmados, ansiosos, agitados e achavam que Deus não se importava com o fato de que estavam perecendo. Bem, os versículos 39 a 40 dizem: "E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: 'Acalme-se, fique quieto.' O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: 'Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?' Eu não sei qual é a sua tempestade hoje. Eu não sei qual é a sua dificuldade financeira. Você está no processo de mudança? Está lidando com um filho para o qual nunca foi escrito um manual? Está lidando com os altos e baixos, talvez, do mercado financeiro, do emprego, do seu marido ou do seu próprio emprego? Eu não sei qual é o seu fardo. Talvez você tenha acabado de enterrar alguém que ama muito. Ou talvez esteja vivendo os últimos dias com alguém que ama profundamente. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas eu sei que Jesus sabe, Deus sabe, e Ele diz aos nossos corações: "Por que vocês estão com tanto medo? Onde está a sua fé?" Bem, a minha fé nem sempre é muito grande, mas eu vou te dizer uma coisa: o meu Deus é sempre muito grande. Ele é o Deus de George Miller, Ele é o Deus de Davi,
Ele foi o Deus de Jesus, Ele é o meu Deus e Ele é o seu Deus. Compartilhei anteriormente nesta série que li um livreto de David Powlison sobre estresse, que é, na verdade, uma exposição do Salmo 131. Nesse pequeno livreto, que tem sido um grande encorajamento para mim, o Dr. Powlison escreveu este salmo de forma oposta. Se não tivermos um coração tranquilo, é assim que o salmo poderia soar. Em vez de nos dirigirmos ao Senhor, dizemos eu. Estamos focadas em nós mesmas em vez de focadas no Senhor. Eu. Meu coração é orgulhoso e meus olhos são altivos. Eu olho de cima para baixo, julgando outras pessoas. E persigo coisas grandes e difíceis demais para mim. Então, é claro, sou barulhenta e inquieta por dentro. Isso vem naturalmente. Como um bebê faminto chorando no colo da mãe. Como um bebê faminto, estou inquieta com minhas exigências e preocupações. Espalho minhas esperanças em qualquer coisa e em tudo o tempo todo. Esse é o oposto do Salmo 131, segundo o Dr. David Powlison. Isso foi útil para mim, perceber que, se eu não estiver vivendo de acordo com o Salmo 131, comportando-me e aquietando meu coração, confiando no Senhor, então terei um coração orgulhoso. Perseguirei coisas que estão além da minha compreensão. Meu coração será barulhento e inquieto por dentro. Ficarei irritada, com exigências e preocupações. E espalharei minhas esperanças em qualquer coisa, em tudo, o tempo todo, em vez de confiar no Senhor. Isso me lembra daquela passagem de Isaías 57, de 20 a 21, onde as Escrituras dizem: mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. É assim que alguns de nossos corações são, não é? Revolvendo-se em tumulto, agitados, incapazes de se aquietar, lançando lama e sujeira, sem paz, porque nossos corações não estão puros e tranquilos diante do Senhor. Chegamos ao versículo 3, que é o ponto principal de todo este salmo. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Este é o coração confiante. E você vai notar que este versículo é dirigido ao povo de Deus, Israel. Espere, Israel, no Senhor. Mas não é apenas para Israel, é para mim. Preciso colocar o meu nome nesse versículo. Espere, Nancy, no Senhor, desde agora e para sempre. Coloque o seu nome ali. Espere você no Senhor, desde agora e para sempre. Vejo nesse versículo tanto um convite quanto um mandamento. Sou convidada, sou encorajada a esperar no Senhor. É um convite, mas também é uma ordem. Espere no Senhor. Não espere em mais nada, espere nele. Então dizemos: como obter esse coração tranquilo? A maneira de obtê-lo é esperar no Senhor, colocar sua confiança nele, apoiar-se nele. Eu não posso simplesmente dizer a mim mesma: não vou mais me preocupar. Seria ótimo, não seria? Eu resolvi que nunca mais serei uma pessoa ansiosa, tensa ou estressada. Você não pode apenas dizer isso e esperar nunca mais se preocupar. Precisamos nos livrar da nossa inclinação à inquietação, substituindo-a por outra inclinação. Confiar em Deus é o que substitui a preocupação. Então, em vez de dizer: não vou ficar ansiosa, não vou me preocupar, não vou ter todos esses pensamentos perturbadores na minha mente, e acabar se deixando ainda mais agitada,
Mude o foco. Confie em Deus. A confiança em Deus substituirá a confiança em suas circunstâncias ou em outras pessoas para satisfazer você. Portanto, espere no Senhor, em vez de qualquer outra coisa em que você esteja colocando sua esperança para satisfazê-la. Em que você tem colocado sua esperança para ser feliz, para ficar tranquila? Afaste-se dessas coisas. Deixe de colocar a sua confiança nelas e espere no Senhor. Essa palavra esperar é uma palavra ativa. Nós a usamos de modo mais passivo, como em espero que o tempo mude logo ou espero que meus filhos cresçam logo. Mas essa palavra no hebraico é ativa. Significa aguardar, ser paciente, permanecer, confiar em algo. É esperar ativamente, apoiar-se, descansar, aguardar. Penso naquele antigo hino, firme nas promessas do meu Salvador, colocando sua confiança nele. Eu disse a alguém com quem conversava outro dia, o governo do mundo está sobre os seus ombros. Isso vem do livro de Isaías. Você acha que se os ombros de Deus são grandes o suficientes para carregar o governo de todo mundo, eles não são grandes o suficiente para carregar as suas preocupações, os seus fardos? Espere no Senhor. Lance o seu fardo sobre Ele. Uma mulher me disse outro dia, enquanto conversávamos, e ela derramava seu coração, falando sobre alguns dos pensamentos ansiosos que tinha, algumas das circunstâncias que estava enfrentando. Como eu me livro da ansiedade? Estou com raiva, estou desanimada, estou ansiosa, eu sei que eu estou. Eu podia ver isso no rosto dela, podia ver em suas lágrimas, podia ouvir em sua voz. Ela disse, como eu me livro disso? E eu disse, espere no Senhor. Isaías 26:3 diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti, Yahvé. Espere no Senhor. É o que Filipenses 4 diz. Pense nas coisas que são puras, amáveis, boas e verdadeiras, e a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente, mantendo você em descanso e tranquila em Cristo Jesus. O que você precisa fazer é tirar os olhos dos problemas e colocá-los no Senhor. Eu disse para ela, vá para o Salmo 131. Tenho dito isso a muitas pessoas ultimamente e estou dizendo a você. Não sei quais são as suas circunstâncias. Vá para o Salmo 131. Memorize-o, medite nele. Continue repetindo-o ao Senhor. E não apenas essa passagem, mas outras também. Cante-as ao Senhor, cante hinos, cante salmos, cante cânticos espirituais. Essas coisas me ajudam quando meu próprio coração está pesado. E preste atenção no que você tem se apoiado, no que tem buscado para suprir as suas necessidades. Charles Spurgeon disse sobre essa passagem: lembre-se de que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. E, se esse tesouro for tirado, o seu coração vai doer, se você estiver se apoiando em coisas diferentes do Senhor. Ele disse: o homem que depende apenas de seu Deus e cuja expectativa vem dele, tem metade das ocasiões de angústia daquele que se apoia aqui e ali e em 50 lugares diferentes, pois cada apoio terreno será a causa ou a ocasião de sofrimento em algum momento. E você pergunta, o que são esses apoios terrenos? Pode ser o seu marido, em quem você espera para satisfazer suas necessidades. Pode ser o seu filho, pode ser o seu trabalho, pode ser compras,
pode ser a comida, pode ser as amizades. Qualquer coisa em que você esteja se apoiando, qualquer coisa que você esteja buscando para suprir as necessidades mais profundas do seu coração, será causa ou ocasião de angústia em algum momento, a menos que você esteja se apoiando no Senhor. Ele nunca falhará com você. Ele nunca te entristecerá. Ele nunca te decepcionará. Temos estudado o Salmo 131 e quero que voltemos ao salmo anterior. Eles são, na verdade, salmos gêmeos. Vamos encerrar olhando o Salmo 130, que amplia o tema de esperar no Senhor. Você cumpre o Salmo 131:3, espere no Senhor, vivendo o Salmo 130, que diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Essa é a figura do vigia noturno, que está no meio do turno da noite, lutando para manter os olhos abertos até o fim. Ele observa ansiosamente o primeiro raio da alvorada. Ou como a mãe, no meio da noite, com um bebê chorando, ela só espera que a manhã chegue, olhando para o amanhecer. Assim, é como a minha alma espera pelo Senhor. E continuando no versículo 7, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Você está se apoiando no Senhor com expectativa e dependência? Nancy DeMoss Wogemuth tem nos mostrado como uma vida de dependência no Senhor é. Sua mensagem faz parte da série Como Ter um Coração Tranquilo. E o salmo que estivemos olhando esta semana tem sido especialmente significativo para o meu próprio coração. Há tanto neste mundo que poderia nos impedir de ter um coração tranquilo. Acho que é por isso que precisamos desses lembretes das Escrituras para fixar o nosso coração nele. Ele é a nossa paz. Não importa o que enfrentemos ou o que o mundo coloque à nossa frente. Ele é a nossa esperança. Ele é o único que é inabalável. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é o nosso lugar seguro. Não precisamos temer as tempestades que vêm em nosso caminho, porque a nossa esperança não é deste mundo. Uma mulher nos escreveu recentemente sobre uma série que transmitimos, Castelo Forte é Nosso Deus, baseada no Salmo 46. E ela estava lutando com o medo e precisava do lembrete de que Deus controla tudo. A mensagem sobre Deus estar tão presente foi muito encorajadora para mim. Elohim, Deus é o nosso verdadeiro refúgio, a nossa força em meio às tribulações. Pude compartilhar partes disso com uma amiga que apenas na semana passada descobriu que o marido dela, que tem 29 anos, tem câncer terminal. Deus é fiel. Eles estão confiando nele firmemente em meio a todo o sofrimento. Eles perderam a filha de 3 anos de forma repentina há 18 meses. Ele é o nosso ponto de partida. Ele é o ponto de referência fixo em meio a circunstâncias instáveis. Ele é mais real do que qualquer circunstância, qualquer problema que possa tocar a sua vida ou a minha, hoje ou nos dias que virão. Muito obrigada por estarem sensíveis ao Senhor e ao seu povo. Sou extremamente abençoada por este ministério e sou transformada para sempre por causa dele. Obrigada, Senhor. Quão doce é isso. Quão encorajador ver que Deus está usando sua palavra, sua verdade
enquanto a compartilhamos dia após dia para ministrar graça ao seu povo. Só podemos trazer esse tipo de esperança e encorajamento porque o Senhor tem sustentado e providenciado para este ministério dia após dia, mês após mês, ano após ano. E Ele tem usado pessoas como você para tornar isso possível. Aqui, no Aviva Nossos Corações, queremos continuar trazendo a você a verdade e apontando para a esperança que vem de conhecer Jesus. Quando você contribui com este ministério, você está levando o encorajamento do Evangelho a mulheres em todo o Brasil e outros países de fala portuguesa ao redor do mundo. Eu participei de uma chamada no Zoom com dezenas de nossas embaixadoras do Aviva Nossos Corações de várias partes do mundo. Olhei para os rostos de mulheres da África do Sul, da Europa, da América Latina e dos Estados Unidos. Mulheres que vão voluntariamente dedicando o seu tempo para se unir a nós no alcance de mulheres em todo o mundo. Elas estão nos pedindo que disponibilizemos este ensino em mais idiomas. Amo ver o que Deus está fazendo. Estou animada em ver como a sua contribuição neste momento pode ajudar a tornar mais disso possível nos próximos dias. Muito obrigada por se unir a nós nesta missão, da maneira como o Senhor a guiar neste momento. Somos muito gratas. Para fazer uma doação, acesse nosso site avivanossoscorações.com. Precisa de dicas práticas para te ajudar a manter um coração tranquilo? Nancy te encoraja a ter um tempo diário a sós com Deus, eliminar a desordem desnecessária da vida e levar as suas necessidades ao Senhor. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. Aqui está Nancy para encerrar com uma oração. Ó Senhor, obrigada porque Tu és confiável. Obrigada porque nunca nos abandonarás. O braço humano sempre falhará. Qualquer coisa, qualquer pessoa em quem olharmos que não seja Tu, nos decepcionará. Mas Senhor, Tu és fiel, podemos confiar em Ti. Tudo o que precisamos, Senhor, está em Ti. Tu és pão, água, vida, respiração e tudo o que necessitamos está em Ti. Senhor, ajuda-nos a esperar em Ti, a confiar em Ti, a nos apoiar em Ti, a olhar para Ti, a depender de Ti, hoje e todos os dias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.